Julguem o item a seguir acerca de sistemas operacionais, né? Com relação às ferramentas e às funcionalidades do ambiente Windows, julguem o item que se segue. Por meio da tecla WinKey, ou tecla do Windows, é possível acessar diretamente algumas funcionalidades do ambiente Windows. Essa opção no teclado permite ações rápidas quando associadas simultaneamente a outras teclas. Então, você tem que perguntar a tecla do Windows mais alguma coisa para fazer alguma operação, né? E aí ele pergunta o seguinte: se associada a tecla E, né? Se associada a tecla E, acessa-se o Windows Explorer, né? Verdadeiro. Se acessa-se o Windows Explorer, né? Também chamado de explorador de arquivos. Se associa-se a tecla D, nós podemos visualizar a área de trabalho. Também é verdadeiro, porque a área de trabalho, né? A gente viu nessa aula, lá na parte inicial, que a área de trabalho também é chamada de desktop. E para que você abra o desktop de forma rápida, você pode apertar a tecla Windows D. Então, essa resposta está corretíssima, tá? Então, fiquem atentos aí. Tá? Windows Explorer ou visualizador de arquivos do Windows, explorador de arquivos, né? Pode ser associado através da tecla Windows mais E, e para você verificar a área de trabalho, né? É Windows mais D. Beleza? Então vamos aprender agora a manipular arquivos dentro do Windows 8. Primeira coisa, criação de pasta. Tá? Existem duas formas de você criar pasta no Windows 8. Primeiro, utilizando uma forma mais rápida, você vai clicar na parte branca da sua área de trabalho, no caso do seu explorador de arquivos, né? Você vai apertar o botão direito do mouse e aí vai aparecer essas opções pra gente, né? E aí você pode selecionar novo e aí seleciona pasta. E aí você vai criar uma pasta nova. Essa é a primeira opção. Ou você pode abrir o explorador de arquivos, né? Você vai no campo início, depois vai aparecer essa opção nova pasta. Então tá aí as duas formas que você pode conseguir criar uma pasta. Ou você clica nessa parte branca com o botão direito do mouse, depois você vai em novo, pasta, ou você pega o explorador de arquivos, vai na opção início, depois nova pasta. Então essas são as duas formas. Só que tem uma coisa que você tem que levar muito em consideração, tá? O Windows, ele tem algumas regras na criação de pasta. Então, se cair em concurso público, eu posso colocar qualquer nome que eu queira? Não. Tem algumas exceções, que seria ponto de interrogação, barra invertida, né? Sinal de multiplicação, maior, menor e aspas. E esse aqui seria um divisor, né? Então, temos que ficar atento com isso, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu vou tentar colocar interrogação, ele permite, né? Na verdade, ele não permite, ele dá uma mensagem que não se pode. Então, por exemplo, como que cai em questão de concurso público? Eu preciso decorar tudo isso, professor João Kleber? Não, não preciso decorar. Mas você tem que decorar o seguinte, que quando a gente vai nomear uma pasta, existe algumas exceções. E o Windows, ele não aceita qualquer nome. Então, fiquem espertos com isso. Beleza? E aí vamos à questão de visualização do explorador de arquivos, né? Que a gente viu na questão anterior, né? Que nós podemos acessá-los por Windows mais E, tá? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, né, gente? Porque senão a garganta não aguenta, né? Seguinte, no Windows 8, você pode visualizar ele de forma padrão, seria dessa forma, né? Quando você abre o Windows Explorer, fica dessa forma se tiver arquivos. Ah, mas essa parte aqui está muito ruim, eu queria dar uma visualizar através, por exemplo, de ícones pequenos. Como que eu faço? Simples. Aqui está por nível de detalhes, por exemplo, né? Mas se eu quero aumentar um pouquinho a visualização para identificar qual que é o conteúdo dos meus arquivos, você pode aqui no canto inferior da tela e aí você vai verificar que tem duas opções de visualizações. E aí você pode selecionar exibir os itens com uso de miniaturas. Então isso seria o padrão, ou então você pode utilizar por miniaturas, tá? Como que eu faço para alterar isso? Você vai no canto inferior, no canto direito e visualiza. Ah, professor João Kleber, mas só existem essas duas categorias? Não, por ser mais rápido, digamos assim, né? Eu posso selecionar essas duas categorias, que vocês viram que está no canto inferior do lado direito, mas existem mais opções.
Ah, professor, quais são as opções que a gente existe? Você pode selecionar, por exemplo, por ícones médios, por lista, por ícones grandes, por ícones pequenos e por detalhes, tá? Então, existem essas várias nomenclaturas, né? Aqui é tranquilo porque vai ser um ícone pequeno, um ícone grande e um ícone médio, tá? E aí a lista vai mostrar os arquivos que estão um do lado do outro, só que o que eu acho mais importante que você tem que salientar é o seguinte, detalhes. Quando a gente visualiza um arquivo através de detalhes, né? O que acontece, galera? Você vai ter acesso ao nome do arquivo, à extensão do arquivo, né? Quando foi criado e, por exemplo, já falei de extensão, né? O tamanho do arquivo. Então, assim, detalhes, ele vai trazer uma nomenclatura muito grande sobre esse arquivo ou essa pasta em questão. Então, ele traz todos os detalhes realmente. Então, isso que você precisa decorar, né? Existe a forma de você colocar ícone grande, ícone pequeno, lista e médio. Só que a visualização mais importante é através de detalhes, porque mostra quem criou, né? O tamanho, o nome, a extensão e o seu respectivo tipo. Beleza? Bom, não adianta só criar arquivo, não adianta só visualizar arquivos. Você tem que trabalhar também, por exemplo, eu quero copiar tais arquivos, né? E aí tem duas coisas que isso cai muito em concurso público, tá? Que é o seguinte: você tem a opção de selecionar alternado, também cai em concurso como aleatório, ou você tem a opção de selecionar em sequência. Cara, qual que é a diferença que existe entre um para o outro? Aleatório, vamos supor que aqui nós temos vários arquivos, tá vendo? Eu selecionei somente esse e esse. Ah, professor, como que eu faço isso? Você vai selecionar com o botão esquerdo do mouse e você vai clicar nele. E aí depois você seleciona a tecla Ctrl. E aí você pode selecionar o que você quiser. Ah, mas eu quero selecionar tudo, professor João Kleber. Eu vou ter que ficar clicando um por um? Não. Você vai teclar com o botão esquerdo no início e você vai colocar no final onde que eu quero. Eu quero até o 9. Então você clica no 9 aqui, segurado a tecla Shift. Então o que vai acontecer? Ele vai armazenar ele vai selecionar em sequência. Aqui é aleatório, aonde você quiser. Então, temos duas diferenças de seleção de arquivos e pastas. Se eu quiser selecionar um ou dois arquivos de vários, eu tenho que selecionar alternado, utilizando a tecla Ctrl. Eu quero utilizar tudo que tiver dentro dessa pasta. Em sequência, utilizando a tecla Shift. Então, fiquem atentos com isso aí. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, já aprendemos a criar uma pasta, já aprendemos como que pode nomear uma pasta, né? E agora a gente vai aprender a movimentar, que na verdade a gente já aprendeu que você pode selecionar alternado ou em sequência, e agora a gente vai movimentar de modo permanente, a gente vai excluir esse arquivo. Como que eu faço para excluir esse arquivo? Duas maneiras, gente. Ou você vai selecionar o explorador de arquivos, selecionar a pasta em questão, e aí você vai na opção Início, e depois excluir e depois reciclar, né? Ou você vai selecionar o arquivo com o botão esquerdo, um clique e depois aperta, dependendo do teclado, a tecla Del ou Delete, que vai se excluir esse arquivo. Então temos essas duas opções, né? A opção mais rápida é você selecionar o arquivo, né, com o mouse e apertar o botão Del. Mas tem outra forma? Tem. Você vai lá no início, né? No explorador de arquivos, clica na setinha excluir e aí esse arquivo ele vai ser excluído. Lembrando, gente, o Windows ele tem uma segurança, essa segurança é chamada de lixeira. Professor, como assim essa segurança é chamada de lixeira? Tá? Deixei esse espaço em branco para explicar para vocês. Porque é o seguinte, às vezes, né, o usuário, vou colocar aqui o usuário, né, ele exclui um arquivo, só que sem querer era para excluir um arquivo, excluiu outro, né? E aí o que acontece? Ele tem um lugar chamado lixeira que é temporário, né? Que é essa lixeira aqui. O que é essa lixeira aqui? Ela vai, por exemplo, ficar durante uns, vamos supor, 30 dias, né? Eu não preciso saber quantos dias mais ou menos acontece, né? E aí, por exemplo, o usuário lembrou, puxa vida, eu excluí aquele arquivo, né? E eu não poderia ter excluído aquele arquivo, porque aquele arquivo é o edital do concurso que eu estou estudando, né? E não tem em outro local, só tem no meu computador. O que eu faço? Eu vou restaurar, tá? Então a lixeira, né, ela existe para isso, tá? Ela existe para, como se fosse, por exemplo, para uma modo de segurança para você. Eu excluí um arquivo. Às vezes o usuário clica no arquivo para excluir, só que ele não queria.
Ele queria ter excluído outro arquivo, né? Agora, claro, se você não excluiu o arquivo que está dentro da lixeira, né? Que é o caso que está aqui, né? Aí, um determinado tempo, ele vai ser excluído permanentemente. Então, a lixeira, ela é um local temporário. É a primeira coisa que você tem que decorar. Para quê? Para modo de segurança. Se você excluir o arquivo erroneamente, você consegue recuperá-lo. Beleza? Segundo, tem algumas coisas. Na área de trabalho fica o ícone da lixeira, né? Que eu coloquei a tela aqui. E aí o que acontece? Que está caindo em concurso público? A lixeira ela pode ser apresentada dessa forma ou ela pode ser apresentada dessa forma. Já caiu em concurso, tá? Quando ela está apresentada dessa forma, significa que a lixeira está vazia. E é uma coisa importante. Mesmo que você excluiu o arquivo e colocou dentro da lixeira, a lixeira é algo temporário. Mas esse algo temporário ocupa espaço. Então o ideal é que se você sabe, né, que esse arquivo que está dentro da lixeira, que está em algo temporário, você não precisa mais dele, você vai clicar lá na lixeira com o botão direito e vai esvaziar a lixeira. Porque quanto maior o número de arquivos que tem na lixeira, o computador fica mais lento. E aí você perde o processamento. Beleza? E aí como que eu sei que a lixeira, por exemplo, está cheia? Simples. Você vê no ícone. Se o ícone estiver apresentando dessa forma, ótimo, a sua lixeira está vazia. Se o ícone estiver apresentando dessa forma, opa, eu tenho que esvaziar. Beleza? E aí você clica no botão direito, esvaziar. Mas eu não quero esvaziar, professor João Kleber. Eu fiz aqui que nem usuário. Eu errei. Eu mandei um arquivo, perdi tudo. Não, calma. Você vai lá na lixeira, né? Clica na lixeira, né? Com o botão esquerdo, vai aparecer todos os arquivos que você excluiu. E aí você vai selecionar o arquivo que você não quer se excluir e você vai apertar o botão restaurar. Restaurou esse arquivo, o que acontece? Se esse arquivo você excluiu estava na pasta documentos, ele volta para o local de origem. Preste atenção nesse detalhe. A lixeira ela não cria uma pasta própria para restauração. Então, por exemplo, se eu excluir um arquivo que estava na área de trabalho, vai voltar para a área de trabalho. Se eu excluir um arquivo que estava dentro da pasta edital, vai voltar para a pasta de edital. Beleza? Tranquilo, então entendemos que a lixeira é algo temporário, é algo de segurança, né? Para o modo que se você excluiu erroneamente, você consegue restaurar, né? Agora, se passou muito tempo e você não restaurou, o computador ele automaticamente exclui, né? Ah, mas o computador está lento, talvez é porque você esteja com a lixeira lotada, né? O que você faz? Vai na lixeira, botão direito no ícone e esvazia a lixeira. Ah, professor, mas eu quero restaurar. Vai, entra na lixeira, procura o arquivo e restaurar. Beleza? Então, esses são alguns macetes. Tá? E aí, vou passar outro macete para vocês, né? Que eu estava explicando, né? E agora eu vou passar para vocês essa tecla aqui. Primeiro, essa tecla, gente, você só vai utilizar quando você tem certeza, tá? Certeza, pelo amor de Deus, tá? Por quê? Quando você aperta essa tecla Shift mais Del, ele exclui a pasta, ele exclui o arquivo permanentemente, né? Permanentemente. Certo? Então, permanentemente. Olha, quase assassinei o português, fiquei uma dúvida agora, galera. Mas tudo bem. Então, quando você coloca essa tecla aqui, você exclui permanentemente. Então, se eu peguei o arquivo e apertei Shift Del, ele não vai para a lixeira em hipótese alguma, ele exclui permanentemente. Então, já caiu um concurso público, por exemplo, se eu desejo excluir um arquivo e não quero que ele vá para a lixeira, né? O que eu tenho que fazer? Selecionar a tecla Shift e Del. Então fiquem atentos. Você só vai utilizar essa tecla se você tiver certeza, porque se você não tem certeza, deixa na lixeira. Que se um dia você precisar, você vai lá encontrar. Beleza? Então vamos responder questões, né, para entender como que se cobra isso. Bom, foi para o órgão FUNAI, né, a ESAF, que foi a banca realizadora, né, por ano de 2006, para o cargo de analista. Ele pergunta o seguinte: no sistema operacional Windows, caso o usuário tenha excluído os arquivos e venha se arrepender, esses itens, né, poderão ser restaurados da lixeira. Na tela, basta clicar na lixeira e o conteúdo da lixeira será exibido. O usuário deverá selecionar o item a ser restaurado e então clicar no menu arquivo e depois restaurar.
e a restauração será feita. O arquivo restaurado será devolvido ao... Esse é bem tranquilo, né, de se resolver. Porque é o seguinte, o arquivo ele vai ser restaurado, ele volta para o local de origem. Então, essa não dá para nem utilizar a probabilidade de erro, né? Tem que saber, não existe uma pasta de restauração. Na barra de tarefas, não. Na área de trabalho, não. Na pasta de documentos, não. Existe o quê? O local de origem somente. Beleza? Então, resposta A. Tá? E aí eu trouxe para vocês, galera, algumas coisas que são muito cobradas em concurso público, tá? E aí, eu sei que é chato, eu sei que vocês estão falando, ah, professor, pelo amor de Deus, quem vai conseguir decorar esses atalhos? Esses atalhos você tem que decorar, tá, gente? Quando a gente fala de manipulação de pastas e arquivos, tá? O Windows ele vem para facilitar a vida, então você pode utilizar o mouse, né? Ou você pode utilizar teclas de atalho. Primeiro, quando você clica com o botão direito nas opções, né, de arquivo ou pasta, vai aparecer essas opções para vocês, né? E aí eu não preciso saber de todas não, tá? Eu preciso saber só das principais. Qual que é a principal? Enviar. Enviar você vai utilizar para quê? Para você enviar para um pendrive, para você enviar para uma pasta compartilhada, para você enviar, por exemplo, para um arquivo zipado, que nós vamos entender o que seria isso, né? Então você vai pegar e transferir esse arquivo para um outro local. A opção recortar. A opção recortar também é utilizada o Ctrl X. Ah, para que serve o Ctrl X? Recorte. O que o recorte você vai fazer? Você vai tirar esse arquivo dessa pasta. Vamos supor que nós temos a pasta doc, né? E aí aqui nós temos a pasta edital, tá? Então, quando eu utilizo recortar, se a pasta, se o arquivo doc estivesse aqui dentro dessa, se tivesse um arquivo aqui dentro do doc, eu retiro o arquivo e mando para lá. Então, aqui não vai ter mais um arquivo, você vai mover para lá, só que aqui não vai existir mais. Isso que seria recorte, é como se você fizesse uma transferência, beleza? Copiar, utilizando esse mesmo conceito dessa pasta doc e editar. Vai ter um arquivo aqui e vai ter um arquivo aqui. Só que copiar não adianta, porque você copiou um arquivo, mas você tem que selecionar uma outra ação que é Ctrl V, que você vai colar. Então, se eu copiei e colei, vai ter um arquivo aqui e vai ter um arquivo aqui. Beleza, gente? Excluir. Excluir você pode botão direito excluir, ou você seleciona com o mouse e botão del, dependendo do seu teclado, ou delete. Beleza? Ah, professor, eu não quero mais esse nome doc, é um nome feio, vou colocar lac, tá? Então, o que eu faço? Eu tenho que renomear. Como que eu renomeio? Primeiro, você tem que selecionar o arquivo, né? E apertar a tecla F2 ou a opção renomear. Professor, eu quero verificar quem que criou esse arquivo lac, quando que foi criado, quando que foi acessado, como que eu faço isso? Tem como? Tem, pela opção propriedades. A propriedades é Alt mais Enter, tá? Então, por exemplo, se eu quero ver quem criou, se eu quero, por exemplo, alterar a permissão, por exemplo, o professor João Kleber não vai ter mais acesso a essa pasta, né? Eu tenho que ir lá em propriedades, beleza? A gente vai estudar a propriedades depois de uma questão mais aprofundadamente, porque eles estão cobrando muito em concurso, tá? Mas vamos voltar aqui. Ctrl X, você vai recortar, copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V, excluir del ou delete, né? Renomear F2. Beleza? Então, vamos entender esses atalhos como que se cobra, tá? No Windows Explorer, né? Ou também chamado de explorador de arquivos, né? Dependendo da banca, né? O arquivo parecer underline 1503.13.doc está armazenado na pasta docs, né? Para alterar seu nome, ele deve ser selecionado, deve ser executado um atalho de teclado. E para concluir, deve ser digitado o nome da seleção a esse atalho. Esse atalho se chama o quê? Né? Deixa eu apagar aqui, senão vocês não vão conseguir entender nada, né? Primeiro, né? Não falei a banca, né? A banca toda poderosa, FGV, né? Foi o cargo de assistente no ano 2013 no TJ do Amazonas. Ele está perguntando o seguinte, ele fala a história ou o nome do arquivo e ele pergunta o seguinte, como que eu faço para renomear esse arquivo, né? Sendo que eu já selecionei ele. E aí este aqui, ó, a gente nem consegue utilizar a técnica de probabilidade de erro. Por que eu não consigo utilizar a técnica de probabilidade de erro? Porque eu sei que é F2.
né? E todas as alternativas eu tenho F2, então essa aqui só vocês que estão me vendo agora vão conseguir responder. Se eu selecionei um arquivo, né? O que eu faço para renomear ele? Simples, só apertar a tecla F2. Então, resposta correta, C. Para você renomear um arquivo, selecionou ele, tecla F2. Ah, mas eu posso utilizar o mouse? Pode, vai ter botão direito, renomear. Então, essa aqui é uma resposta tranquila de se fazer, porque a gente entendeu o conceito, tá? Beleza? E aí a gente vai aprender uma outra coisa importante que estão cobrando em concursos, que é a questão de compactação, tá, gente? Compactação nada mais é do que você pegar um arquivo, uma pasta e diminuir, comprimir o seu tamanho. É muito utilizado quando você quer enviar, por exemplo, e-mails, porque tem uma quantidade máxima que é aceitada por e-mails. E aí você, por exemplo, precisa enviar, por exemplo, a apostila, né? Então eu tenho que comprimir esse arquivo, né? Essa compressão, essa diminuição de tamanho é chamado de compactação. Beleza? O Windows, ele já possui nele mesmo um aplicativo que realiza isso, tá? Claro que existem outros aplicativos destinados somente para compactação, o WinZip, o WinRAR, né, o SetZip e etc. Mas o Windows, ele permite isso, tá? E aí já caiu em questão de prova, como que eu faço, né, para compactar uma pasta, um arquivo? Então, fiquem atentos aí com isso, beleza? Como que eu faço? Primeiro, para tudo que você está fazendo no sistema operacional, você tem que selecionar. Porque eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês, desde 2010 até a presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste e entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na Lá Concurso. E claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Tá? Um curso super atualizado, ponto a ponto do edital, pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor, que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência, 10 parcelinhas de R$ 25 é esse investimento que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário e isso me habilitou a ser professor de carreiras conhecimentos bancários aqui da Lá Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, né, nós daqui na Lá Concurso, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na Lá Concursos você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, tá? De eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na Lá Concursos.